Ele seguiu o choro da mãe Caramelo, até que ele chegou e viu o que estava prestes a acontecer. Você não imagina o que pode acontecer quando um simples choro corta o silêncio de uma tarde comum. Em um lugar esquecido da cidade, onde o chão parece engolir tudo aos poucos, um chamado desesperado muda destinos, aproxima estranhos e dá início a uma jornada marcada por medo, coragem e escolhas que não podem ser desfeitas. Nada ali acontece por acaso, e cada passo revela que aquele encontro estava longe de ser apenas mais um resgate. Ao longo do tempo, laços inesperados se formam, desafios surgem quando tudo parece finalmente em paz, e o que começou como um impulso de ajuda se transforma em uma história de pertencimento, aprendizado e superação. Cada detalhe importa, cada decisão tem um preço, e o caminho até a segurança é mais longo e difícil do que parece à primeira vista. Antes de continuar essa história emocionante, aproveite para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Sua participação faz toda a diferença para que histórias como essa continuem chegando até você. O calor daquela tarde parecia mais pesado do que o normal. O chão seco do terreno abandonado estalava sob o vento fraco, levantando pequenos grãos de areia que grudavam na pele e entravam nos olhos. Caramelo sentia isso nas patas, sentia no focinho, mas o que realmente o fazia avançar era o som. Um choro insistente, rouco, quase sem força, que não se parecia com nada que ele já tivesse ouvido antes. Não era um latido comum. Era um pedido. Ele parou por um instante, orelhas erguidas, o corpo pequeno tensionado. O som vinha mais à frente, misturado ao silêncio estranho daquele lugar esquecido da cidade. Caramelo nunca tinha ido tão longe sozinho. O instinto dizia para recuar, mas algo mais forte o puxava adiante. Ele deu mais alguns passos, afundando levemente na areia fofa, sentindo o chão ceder sob seu peso leve. O cheiro veio antes da imagem. Um cheiro conhecido, quente, misturado com poeira e medo. Quando finalmente enxergou, o coração pequeno pareceu bater fora do ritmo. A mãe Caramelo estava ali. Metade do corpo preso em um monte de areia que se movia lentamente, como se respirasse. Ao lado dela, quase desaparecendo, estava o filhote, pequeno demais, se debatendo com o pouco de força que ainda tinha. A mãe latia, mas o som saía fraco, falho. Ela já havia tentado de tudo. As patas estavam cansadas, os olhos arregalados, e cada movimento fazia a areia ceder ainda mais. Caramelo não entendia completamente o que estava acontecendo, mas entendia o suficiente para sentir o pânico. Ele latiu também, um latido fino, desesperado, como se pudesse chamar ajuda de algum lugar invisível. Do outro lado do terreno, Rosa caminhava com sacolas de pano penduradas no braço. Era parte da rotina dela atravessar aquele caminho para voltar da feira. O cheiro de frutas maduras ainda estava forte quando ela ouviu algo diferente do vento. Um som que não combinava com o fim de tarde tranquilo. Ela parou, franziu a testa e ouviu de novo. Um choro que apertou o peito. Rosa hesitou. O terreno era conhecido por ser traiçoeiro depois de dias quentes e noites úmidas. Mas o som insistiu, e algo dentro dela não permitiu que continuasse andando como se nada estivesse acontecendo. Ela largou as sacolas no chão e seguiu o barulho, cada passo cuidadoso, sentindo a areia escorregar sob seus pés. Quando viu a cena, o ar pareceu faltar. 2 cães presos, um tentando salvar o outro, ambos perdendo a luta contra o chão. Rosa sentiu as mãos tremerem. Por um segundo, pensou que não conseguiria. Mas o latido fraco da mãe Caramelo encontrou seu olhar, e ali não havia escolha possível. Ela olhou ao redor, procurando qualquer coisa que pudesse ajudar. Havia uma pá enferrujada jogada perto de um barraco antigo, provavelmente esquecida por alguém que nunca voltou. Rosa correu até lá, pegou a pá e voltou com cuidado, lembrando das histórias sobre aquele tipo de areia que cedia se fosse mexida de forma errada. Ela começou devagar, cavando ao redor, nunca diretamente em cima dos corpos. O suor escorria pelo rosto, misturando-se à poeira. Cada pá de areia retirada parecia não ser suficiente. A mãe Caramelo latiu de novo, quase como um aviso, e Rosa ajustou os movimentos, usando também um pedaço de madeira para firmar o chão. Caramelo observava tudo com os olhos arregalados. Ele se aproximou o máximo que conseguiu sem afundar, choramingando baixo. Em um momento, Rosa percebeu o pequeno cachorro e falou com ele, a voz firme apesar do medo. Aquela voz, estranhamente, trouxe um pouco de calma. Pouco a pouco, a areia cedeu do jeito certo. Primeiro, o filhote foi retirado, tremendo,
coberto de poeira, mas respirando com força renovada. Rosa o colocou sobre um pedaço de pano e voltou imediatamente para a mãe. Foi mais difícil. O corpo maior exigia mais cuidado, mais esforço, e os braços de Rosa já doíam. Quando finalmente conseguiu libertá-la, Rosa sentou na areia, ofegante, com os 2 cães próximos. A mãe Caramelo se arrastou até o filhote e o lambeu, num gesto cansado e cheio de alívio. Caramelo se aproximou também, cheirando os 2, sentindo algo novo crescer dentro dele, uma mistura de medo, gratidão e ligação. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Rosa observou aquela pequena família improvisada e sentiu algo mudar dentro de si. Não era pena. Era responsabilidade. Ela sabia que não poderia simplesmente ir embora. Com cuidado, improvisou uma forma de levar os 3 até sua casa. O caminho de volta pareceu mais longo, mas cada passo tinha um peso diferente. Não era apenas o corpo cansado. Era a certeza silenciosa de que aquela tarde nunca seria esquecida, e que o choro ouvido naquele terreno havia iniciado algo que nenhum deles ainda compreendia por completo. O caminho até a casa de Rosa foi feito em silêncio, quebrado apenas pelo som dos passos lentos e pela respiração ainda irregular dos cães. O bairro começava a se encher de vozes baixas, o tilintar de pratos sendo lavados e o cheiro de comida simples se espalhando pelo ar. A rotina seguia normalmente para todos, menos para aqueles que voltavam daquele terreno esquecido. Caramelo caminhava atento, olhando para trás a todo instante, como se temesse que o chão pudesse se mover novamente e engolir o que havia sido salvo com tanto esforço. Ao chegar em casa, Rosa abriu o portão com dificuldade. Era uma casa pequena, de paredes claras e quintal de terra batida. Ali não havia luxo, mas havia ordem. Ela improvisou um espaço sob a sombra de uma goiabeira, estendendo panos limpos no chão. A mãe Caramelo deitou com cuidado, ainda exausta, mantendo o filhote próximo ao corpo. Caramelo se aproximou devagar, cheirou o ar, reconhecendo um ambiente diferente, mas seguro. Rosa trouxe uma bacia com água fresca e colocou perto deles. O som da água sendo despejada chamou a atenção dos cães. A mãe Caramelo bebeu primeiro, com cautela, como se ainda não acreditasse que o perigo havia passado. O filhote seguiu o exemplo, desajeitado, e Caramelo observava. Tudo, sentindo algo estranho no peito. Não era apenas curiosidade. Era uma necessidade de permanecer ali, de vigiar. A noite caiu devagar. O céu escureceu, e o canto distante dos grilos tomou conta do quintal. Rosa sentou em uma cadeira de plástico e ficou ali, observando. O cansaço pesava nos braços e nas pernas, mas ela não conseguia entrar em casa. Havia uma inquietação que não deixava. Em silêncio, ela pensava em como aquela decisão mudaria sua rotina, seus gastos, seus horários. Ainda assim, ao olhar para aqueles olhos atentos e cansados, qualquer dúvida parecia menor. Caramelo teve dificuldade para dormir. Cada som o fazia levantar a cabeça. Um portão batendo ao longe, uma moto passando na rua, até o vento balançando as folhas da goiabeira. Ele se aproximava da mãe Caramelo sempre que podia, como se precisasse confirmar que ela ainda estava ali. Em alguns momentos, ela levantava a cabeça e o encarava, transmitindo uma calma silenciosa, mesmo carregando suas próprias inseguranças. Na manhã seguinte, o sol trouxe um novo cheiro para o quintal. Terra aquecida, folhas úmidas e café fresco vindo da cozinha. Rosa acordou cedo e observou os cães antes mesmo de preparar o próprio café. A mãe Caramelo levantou com esforço, ainda sentindo o corpo pesado, mas já demonstrava mais firmeza. O filhote brincava de forma tímida, tropeçando nas próprias patas. Caramelo sentiu uma leve alegria ao ver aquele movimento, mas junto veio o medo de que tudo pudesse desaparecer de novo. Rosa saiu para a feira naquele dia com um objetivo diferente. Conversou com seu Antônio, que separou restos de alimentos adequados. Falou também com Dona Lúcia, que ouviu a história com atenção e ofereceu uma velha casinha de madeira que estava esquecida no quintal dela. Nada parecia grandioso, mas cada ajuda somava algo concreto àquela nova realidade. Quando Rosa voltou, Caramelo correu até o portão, latindo baixo. A alegria durou pouco quando ela entrou no quintal e começou a reorganizar o espaço. Ele não entendia se aquilo significava mudança ou segurança. A mãe Caramelo observava tudo, atenta, como se avaliasse cada gesto humano. Rosa falou com calma, explicando mesmo sabendo que não seria compreendida em palavras. A entonação bastava.
Ao longo do dia, Rosa limpou feridas leves, improvisou camas com cobertores antigos e estabeleceu horários. Aquela organização começou a criar regras invisíveis. Ali ninguém sairia sem cuidado, ninguém ficaria sem água, ninguém seria esquecido. Caramelo começou a perceber esses padrões, e pouco a pouco, o corpo relaxou. Quando a noite chegou novamente, o quintal parecia diferente. Mais seguro, mais vivo. Caramelo deitou perto da mãe Caramelo, sentindo o calor do corpo dela e o cheiro familiar. Pela primeira vez desde o terreno abandonado, ele fechou os olhos sem sobressaltos imediatos. O mundo ainda era incerto, mas ali, naquele espaço simples, algo estava sendo construído com paciência, esforço e presença. Os dias começaram a ganhar ritmo. O sol nascia por trás dos telhados baixos, iluminando o quintal de Rosa com uma luz suave que atravessava as folhas da goiabeira. Caramelo passou a reconhecer esse momento como o início de algo previsível. Ele acordava antes de todos, espreguiçava o corpo ainda desconfiado e fazia uma ronda silenciosa pelo espaço. Cada canto precisava ser checado. O portão, a casinha improvisada, a sombra onde a mãe Caramelo dormia com o filhote. Somente depois dessa inspeção ele permitia a si mesmo descansar um pouco mais. A mãe Caramelo recuperava forças aos poucos. Ainda se movia com cuidado, mas já caminhava pelo quintal com mais firmeza. O filhote, agora mais solto, descobria o mundo em pequenas doses. Uma folha que caía, um inseto que cruzava o chão, o som distante de uma rádio ligada em alguma casa vizinha. Caramelo observava tudo com atenção redobrada. Às vezes se aproximava para orientar, outras vezes apenas ficava por perto, como se sua presença fosse um aviso silencioso de proteção. Rosa mantinha a rotina com disciplina. Pela manhã, limpava o quintal, trocava água e separava comida. Falava com os cães enquanto fazia isso, contando coisas simples do dia, reclamando do calor, comentando sobre a feira. Aquela voz constante começou a fazer parte do ambiente. Caramelo aprendeu a reconhecer o humor dela pelo tom. Quando estava calma, o dia fluía. Quando estava cansada, ele se aproximava mais, sentando perto, atento. Certo dia, Rosa precisou sair por mais tempo. Avisou em voz alta, como sempre fazia, mas o som do portão se fechando ecoou diferente para Caramelo. O quintal pareceu grande demais. Ele caminhou de um lado para o outro, inquieto. A mãe Caramelo percebeu e se aproximou, tocando o focinho dele com suavidade. Ainda assim, o desconforto permaneceu. O tempo passava devagar, e cada ruído da rua fazia o coração dele acelerar. Quando Rosa voltou, encontrou Caramelo sentado perto do portão, imóvel, os olhos fixos. Ao vê-la, ele se levantou rápido, o corpo inteiro reagindo. Não pulou, não latiu alto. Apenas se aproximou, encostando levemente nela. Rosa entendeu que aquela presença constante havia criado um laço mais profundo do que imaginava. Aquela foi a primeira vez que ela percebeu o quanto sua ausência afetava aquele pequeno cão. Com o passar das semanas, visitas começaram a surgir. Dona Lúcia aparecia no portão com frequência, trazendo restos de pano, conselhos e comentários. Seu Antônio passava às vezes para deixar algo da feira. Cada pessoa nova exigia de Caramelo um esforço interno. Ele ficava entre o impulso de afastar e a necessidade de confiar. Aos poucos, aprendeu a observar antes de reagir, sempre atento aos sinais da mãe Caramelo e de Rosa. O ambiente do bairro também mudava. As chuvas chegaram, transformando o cheiro do ar e o som do quintal. A terra ficava úmida, mais fria, e pequenas poças se formavam. Caramelo sentia o desconforto nas patas, lembranças do terreno instável surgindo sem aviso. Em uma tarde chuvosa, ele se encolheu sob a casinha, tremendo não apenas pelo frio. A mãe Caramelo se aproximou, oferecendo calor e calma. Foi um momento de vulnerabilidade silenciosa, em que Caramelo permitiu ser cuidado. Rosa percebeu esse comportamento e trouxe cobertores extras. Ajustou o espaço, elevando a casinha com tijolos antigos que estavam guardados no fundo do quintal. Ela havia usado aqueles tijolos anos antes em uma pequena reforma. Agora, eles ganhavam nova função. Cada recurso tinha uma história, e nada surgia do nada. Com o tempo, Caramelo começou a explorar um pouco além do quintal, sempre com Rosa por perto. A rua tinha cheiros intensos, sons imprevisíveis e movimentos constantes. Cada passo era um desafio. Ele recuava, avançava, parava. O progresso era lento, mas real.
Cada pequena conquista vinha acompanhada de cansaço e tensão, mas também de uma sensação nova, algo próximo de confiança. Ao fim de um mês, o quintal já não era apenas um abrigo temporário. Era um território conhecido, cheio de marcas, cheiros e lembranças. Caramelo deitava ao final do dia observando o céu escurecer, sentindo o corpo cansado, mas inteiro. Ainda havia medo, ainda havia insegurança, mas agora existia também algo que antes não havia. Um começo firme, construído passo a passo, sustentado por cuidado constante e escolhas diárias. O segundo mês trouxe mudanças sutis, mas profundas. As manhãs já não eram tão silenciosas, pois o bairro parecia mais atento ao quintal de Rosa. Pessoas passavam mais devagar diante do portão, algumas paravam para olhar, outras comentavam em voz baixa. Caramelo percebia tudo. Ele se posicionava entre o portão e a mãe Caramelo, o corpo firme, os olhos atentos. Não era agressividade, era vigilância. Ele sentia que aquele espaço precisava ser protegido. Rosa notou esse comportamento e começou a trabalhar com paciência. Sempre que alguém se aproximava, ela falava com Caramelo em tom calmo, chamando para perto. Aos poucos, ele aprendeu que nem toda presença externa significava ameaça. Ainda assim, o esforço era visível. O corpo ficava tenso, as patas cravadas no chão, e só relaxava quando a pessoa se afastava. A mãe Caramelo passou a se afastar com mais frequência, explorando o quintal sozinha, incentivando o filhote a fazer o mesmo. Caramelo observava de longe, dividido entre acompanhar ou permanecer próximo de Rosa. Esse afastamento gradual despertava nele um desconforto antigo. O medo de perder, de ficar sozinho, voltava em pequenos sinais. Às vezes, ele choramingava baixo, quase imperceptível. Rosa também enfrentava seus próprios conflitos. As despesas aumentaram. O dinheiro que antes era suficiente começou a faltar. Ela passou a aceitar pequenos trabalhos extras, costura simples para vizinhas, organização de armários, qualquer coisa que ajudasse. Chegava em casa mais cansada, e Caramelo sentia isso. Ele a seguia pelo quintal, sentava perto, oferecendo presença como se fosse apoio. Em uma tarde quente, Rosa recebeu a visita de Helena, voluntária da Associação Local de Animais. Ela veio indicada por Dona Lúcia. Helena observou o espaço, fez perguntas, sugeriu melhorias. Falou sobre regras, sobre a necessidade de cuidados contínuos. Nada era imposto, mas o peso das palavras era claro. Rosa sentiu medo de não ser suficiente. Caramelo, atento ao tom da conversa, aproximou-se e se colocou entre Rosa e Helena, um gesto silencioso de lealdade. Helena percebeu o vínculo e explicou que não estava ali para tirar nada, apenas para ajudar. Sugeriu uma adaptação no quintal para dias de chuva mais intensa e deixou claro que acompanharia o caso. Aquela presença trouxe alívio e também responsabilidade. Nada seria fácil, mas havia apoio. Com o passar das semanas, o filhote cresceu visivelmente. As brincadeiras ficaram mais intensas, e Caramelo precisou aprender a impor limites. Em um momento de descuido, o filhote correu em direção ao portão aberto. Caramelo reagiu rápido, interceptando o caminho. O coração bateu forte, e o corpo inteiro tremeu depois. A vitória de manter todos seguros veio com um custo emocional alto. Ele ficou abatido pelo resto do dia, deitado à sombra, em silêncio. As chuvas aumentaram e o bairro mudou de cheiro e cor. A terra escura, o som constante de água nos telhados, o ar mais fresco. Rosa reforçou o quintal com tábuas antigas que estavam guardadas no depósito. Essas tábuas haviam sido mencionadas semanas antes, esquecidas, mas agora tinham função clara. Tudo seguia uma lógica simples, sem milagres. Em uma noite mais intensa de chuva, Caramelo acordou assustado com o barulho. O corpo reagiu antes da mente. Ele correu pelo quintal, procurando a mãe Caramelo, o filhote, Rosa. Quando encontrou todos, sentiu o alívio, mas também o cansaço. Rosa percebeu e sentou no chão com ele, passando a mão devagar pelo dorso. Foi um dos raros momentos em que Caramelo permitiu contato prolongado sem tensão. Um momento de entrega silenciosa. Ao fim daquele mês, o quintal estava mais estruturado, mas o equilíbrio ainda era frágil. Cada conquista exigia atenção constante. Cada avanço trazia um novo desafio. Caramelo não era mais apenas um sobrevivente. Ele se tornava um guardião, aprendendo, errando, tentando de novo.
E naquele espaço simples, entre chuva, barro e vozes conhecidas, os laços se fortaleciam sem pressa, construídos na repetição diária de cuidado e presença. O terceiro mês começou com um calor inesperado, mesmo após dias de chuva. O sol surgia forte logo cedo, secando a terra do quintal e levantando um cheiro morno que Caramelo reconhecia como sinal de mudança. Ele caminhava mais devagar, sentindo o peso do corpo crescer junto com a responsabilidade que assumia sem perceber. Já não era apenas o menor seguindo passos alheios. Havia nele uma postura nova, mais firme, mesmo quando a insegurança aparecia. Rosa estava mais ausente naquele período. Os trabalhos extras aumentaram, e os horários ficaram irregulares. Antes de sair, ela sempre parava no quintal, falava com os cães e organizava tudo com cuidado. Ainda assim, a ausência prolongada deixava marcas. Caramelo passou a se posicionar junto ao portão com mais frequência, observando a rua, atento a qualquer movimento. O tempo parecia se arrastar até ouvir o som conhecido dos passos de Rosa retornando. A mãe Caramelo percebia essa tensão crescente. Em alguns momentos, ela se aproximava e incentivava Caramelo a brincar, puxando para o centro do quintal. Outras vezes, simplesmente deitava perto dele, oferecendo companhia silenciosa. O filhote, agora mais confiante, explorava cada canto, testando limites. Isso exigia de Caramelo um controle constante. Ele precisava vigiar sem sufocar, proteger sem impedir o crescimento. Em uma tarde especialmente quente, o portão ficou mal fechado. Um caminhão passou, o barulho ecoou forte, e o filhote se assustou, correndo em direção à rua. Caramelo reagiu no impulso, atravessando o quintal e se colocando à frente. O corpo doeu com um esforço repentino, e a respiração ficou pesada. Ele conseguiu impedir a saída, mas caiu logo depois, exausto. Não houve ferimentos graves, mas o susto foi suficiente para abalar o equilíbrio de todos. Quando Rosa chegou e soube do ocorrido por Dona Lúcia, sentiu um peso profundo. A culpa apareceu de forma silenciosa. Ela passou aquela noite reorganizando o quintal, reforçando o portão com uma tranca simples comprada dias antes, mas ainda não instalada. Essa ferramenta, apresentada anteriormente, agora se tornava essencial. Caramelo observava tudo deitado, cansado demais para intervir, mas atento. Nos dias seguintes, Rosa reduziu as saídas sempre que possível. Passou a trabalhar mais em casa, mesmo ganhando menos. O sacrifício era claro. As contas apertaram, mas a decisão trouxe um novo ritmo ao lar. Caramelo sentiu a diferença. O corpo relaxou um pouco, os movimentos ficaram menos rígidos. Ainda havia vigilância, mas agora acompanhada de pequenas pausas. Helena voltou para uma visita. Observou as melhorias, elogiou o cuidado e conversou longamente com Rosa. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Falou sobre paciência, sobre respeitar o tempo dos animais e também o próprio. Caramelo ouviu a conversa de longe, deitado sob a sombra, reconhecendo aquele tom calmo que não trazia ameaça. Pela primeira vez, ele não se levantou para intervir. O filhote passou a ter pequenas aulas de convivência. Rosa e Helena orientavam movimentos, limites e aproximações. Caramelo assistia atento, aprendendo também. Cada tentativa exigia esforço. Às vezes o filhote errava, às vezes Caramelo reagia antes do necessário. Quando isso acontecia, ele se afastava, sentando sozinho por alguns minutos, como se precisasse reorganizar o que sentia. O ambiente do bairro seguia seu curso. As tardes quentes traziam vizinhos para as calçadas, conversas longas e risadas baixas. O som de uma rádio antiga atravessava o ar. Esses elementos começaram a fazer parte da rotina de Caramelo. O mundo externo deixava de ser apenas ameaça e passava a ser ruído constante, algo previsível. Ao final daquele mês, Caramelo estava diferente. Mais forte, mas também mais cansado. A proteção constante cobrava um preço físico e emocional. Em uma noite tranquila, ele deitou perto de Rosa, permitindo que ela encostasse a mão em sua cabeça por mais tempo. Foi um gesto simples, mas carregado de confiança. O quintal estava organizado, o portão firme, a rotina estabelecida. Nada era perfeito, mas havia progresso. Caramelo fechou os olhos sentindo o calor da noite e o cheiro familiar ao redor.
Ele ainda carregava medos antigos, mas agora tinha algo que os equilibrava. Um espaço seguro construído dia após dia, com esforço, sacrifício e escolhas conscientes. O quarto mês trouxe um vento diferente. Não era apenas a mudança da estação, mas uma sensação de movimento constante. O bairro parecia mais ativo, com obras pequenas surgindo aqui e ali, barulho de ferramentas e caminhões passando com frequência. Caramelo sentia essa agitação antes mesmo de vê-la. O chão vibrava levemente, os sons ecoavam de forma irregular, e isso deixava alerta desde cedo. Rosa também percebeu as mudanças. Comentários começaram a circular sobre o terreno abandonado onde tudo havia começado. Falava-se em limpeza, em cercas novas, em possíveis transformações. Cada vez que esse assunto surgia, Caramelo reagia com inquietação. O cheiro da areia, a lembrança do chão cedendo, tudo voltava de forma intensa. Ele passou a evitar o portão quando escutava certos ruídos, preferindo ficar próximo da mãe Caramelo. Helena apareceu mais uma vez, trazendo informações e orientações. Explicou que o movimento no bairro exigiria mais atenção, principalmente nos horários de maior barulho. Sugeriu que Rosa adaptasse o espaço para reduzir estímulos. Juntas, reorganizaram o quintal, mudando a posição da casinha, usando as tábuas antigas para criar uma barreira visual. Cada recurso utilizado já havia sido apresentado antes, e agora ganhava nova função. O filhote reagiu bem às mudanças, curioso com as novidades. Caramelo, no entanto, precisou de tempo. Em alguns momentos, ele se isolava, deitando longe, observando tudo em silêncio. Rosa respeitou esse espaço, sem forçar a aproximação. Aprenderá que o avanço de Caramelo vinha quando ele se sentia seguro para dar o passo. Certo dia, o barulho das obras aumentou de repente. Um som metálico forte ecoou, e Caramelo entrou em estado de alerta imediato. O corpo enrijeceu, a respiração acelerou. Ele correu pelo quintal, checando cada canto, empurrando o filhote para longe do portão. A mãe Caramelo tentou acalmá-lo, mas o medo era maior. Foi um momento difícil, em que Caramelo parecia pequeno outra vez. Rosa percebeu e agiu com calma. Sentou no chão, chamou Caramelo com a voz firme e tranquila. Não houve pressa. Ele demorou a se aproximar, os passos curtos, o corpo ainda tenso. Quando finalmente chegou perto, deitou ao lado dela, tremendo. Rosa ficou ali, em silêncio, oferecendo presença. O barulho não cessou de imediato, mas a reação de Caramelo foi diferente daquela vez. Ele permaneceu. Após aquele episódio, Caramelo passou a se cansar mais facilmente. O esforço emocional era visível. Ele dormia mais durante o dia, levantava devagar, observava antes de agir. A mãe Caramelo assumiu parte da vigilância, como se entendesse que era hora de dividir o peso. Esse equilíbrio trouxe alívio. O ambiente do quintal ganhou novos cheiros. Plantas simples foram colocadas em latas reaproveitadas, trazendo um toque de frescor. O som da água sendo regada tornou-se parte da rotina da tarde. Esses pequenos rituais ajudaram a criar previsibilidade. Caramelo começou a associar certos sons a momentos de calma. Rosa, por sua vez, enfrentava decisões difíceis. O dinheiro seguia curto, e as demandas não diminuíam. Ainda assim, ela manteve as adaptações, escolhendo economizar em outras áreas. Cada escolha tinha um custo, mas também reforçava o vínculo criado. Com o passar das semanas, Caramelo voltou a se aproximar do portão, agora com mais cautela e menos tensão. Observava os movimentos do bairro, mas já não reagia a cada som. Era um progresso lento, conquistado com repetição e paciência. Em uma tarde mais tranquila, Caramelo deitou ao sol, sentindo o calor agradável no corpo. O filhote brincava perto, e a mãe Caramelo observava à distância. Rosa preparava café na cozinha, o cheiro se espalhando pelo ar. Tudo parecia simples, quase comum. E naquele momento, Caramelo percebeu, sem palavras, que a segurança não vinha da ausência de problemas, mas da capacidade de atravessá-los sem se perder. O quinto mês começou com manhãs mais claras e tardes longas. O vento já não era tão frio, e o sol aquecia o quintal de forma constante. Caramelo acordava com menos sobressaltos, esticando o corpo antes de se levantar. A vigilância ainda existia, mas agora vinha acompanhada de pausas conscientes. Ele aprendia, aos poucos, que não precisava estar em alerta o tempo todo.
Rosa introduziu pequenas caminhadas pela rua em horários mais calmos. No início, Caramelo resistiu. O portão aberto ainda representava incerteza. Ele parava, cheirava o chão, dava alguns passos e recuava. Rosa respeitava esse tempo, nunca puxando, apenas aguardando. Em um desses dias, após longos minutos parados, Caramelo avançou mais do que de costume. O coração acelerou, mas ele seguiu. A vitória foi simples, porém significativa. Ao voltar, o corpo tremia de cansaço, e ele passou o resto do dia dormindo. A mãe Caramelo acompanhava essas saídas com atenção. Em alguns momentos, ela ficava no quintal com o filhote, observando de longe. Em outros, caminhava junto, mostrando segurança. Caramelo seguia o exemplo, mesmo quando o medo surgia. Cada saída exigia esforço e deixava marcas de desgaste emocional, mas também trazia um ganho invisível. A confiança crescia. O bairro continuava em transformação. Algumas obras foram concluídas, outras surgiram. O terreno abandonado recebeu cercas novas. Caramelo percebeu isso em uma das caminhadas. Ao sentir o cheiro da areia distante, o corpo reagiu, mas não houve pânico. Ele parou, observou, e depois seguiu. Rosa percebeu esse controle e sentiu um alívio silencioso. Helena apareceu novamente, agora menos como orientadora e mais como observadora. Viu os avanços, elogiou a paciência e reforçou a importância da constância. Falou sobre como o progresso verdadeiro nem sempre é visível de imediato. Caramelo ouviu a conversa deitado, sentindo-se parte daquele cuidado coletivo. O filhote crescia rápido, cheio de energia. Em alguns momentos, exagerava nas brincadeiras. Caramelo precisou aprender a intervir sem se sobrecarregar. Quando sentia que o limite era alcançado, se afastava, deixando que a mãe Caramelo assumisse. Essa divisão trouxe equilíbrio. Ele já não carregava tudo sozinho. Rosa também passou por mudanças internas. Com menos medo constante, ela retomou pequenos hábitos antigos, como cuidar das plantas e sentar na calçada ao entardecer. Caramelo ficava por perto, observando o movimento da rua, mas sem a rigidez de antes. O mundo externo começava a fazer parte da rotina, não apenas como ameaça, mas como cenário. Em uma tarde especial, crianças do bairro se aproximaram curiosas. Rosa conversou com elas, explicou limites, pediu calma. Caramelo observou atento. Quando uma das crianças sentou no chão, mantendo distância, ele se aproximou devagar. O coração bateu forte, mas ele permaneceu. Foi um momento breve, porém marcante. Ao final, ele se afastou sozinho, respeitando o próprio limite. A vitória veio com cansaço, e ele dormiu profundamente depois. O ambiente do quintal refletia essa nova fase. Mais organizado, mais vivo. As plantas cresceram, a sombra ficou mais densa, o espaço parecia acolhedor. Caramelo circulava com naturalidade, escolhendo onde deitar, onde observar. Ao final daquele mês, o equilíbrio parecia mais sólido. Ainda havia desafios, ainda havia lembranças difíceis, mas agora Caramelo tinha ferramentas emocionais para lidar com elas. Ele fechava os olhos ao anoitecer sentindo o cheiro familiar do quintal, o som distante da rua e a presença constante de Rosa e da mãe Caramelo. Não era apenas sobrevivência. Era adaptação, construída passo a passo, com esforço visível e conquistas reais. O sexto mês marcou um ponto de virada silencioso. Não houve um grande acontecimento imediato, mas uma sequência de pequenos sinais indicava que algo estava mudando de forma mais profunda. As manhãs passaram a ser mais tranquilas, e Caramelo já não acordava com o corpo rígido. Ele se espreguiçava lentamente, observava o quintal e só depois se levantava, como quem confia que o dia pode começar sem sobressaltos. Rosa começou a notar que Caramelo se afastava um pouco mais, explorando o espaço com autonomia. Ele caminhava até o portão, cheirava o chão, depois retornava sem ansiedade. A mãe Caramelo observava tudo com atenção, mas sem interferir. Era como se entendesse que aquele distanciamento fazia parte do crescimento. O filhote, agora maior e mais ágil, imitava os movimentos de Caramelo, aprendendo pelo exemplo. O bairro também entrava em uma nova fase. As obras diminuíram, o barulho se tornou menos constante. O terreno cercado já não parecia ameaçador, apenas diferente. Durante uma das caminhadas, Caramelo passou por ali novamente. O cheiro da areia ainda estava presente,
mas misturado a outros aromas. Ele parou, respirou fundo e seguiu em frente. Não houve recuo, nem aceleração exagerada. Apenas continuidade. Rosa sentiu que era hora de um novo passo. Com orientação de Helena, decidiu ampliar o contato social dos cães de forma gradual. Algumas visitas foram organizadas no quintal, sempre com regras claras. Caramelo observava de longe no início, escolhendo quando se aproximar. Cada aproximação exigia controle emocional, e ao final do dia ele ficava visivelmente cansado. O custo dessas pequenas vitórias era o desgaste, mas o ganho era real. Em uma dessas visitas, Dona Lúcia trouxe uma lembrança do início de tudo, comentando sobre o dia do resgate. O assunto trouxe um silêncio momentâneo. Caramelo levantou a cabeça, atento ao tom da conversa. A memória parecia distante, mas ainda presente. Rosa mudou o foco da conversa, falando sobre as conquistas recentes. Esse gesto simples ajudou a manter o ambiente estável. A mãe Caramelo passou a se afastar com mais frequência, deixando Caramelo à frente em algumas situações. Isso trouxe um misto de orgulho e receio. Ele se via capaz, mas também sentia o peso da responsabilidade. Em certos momentos, buscava a mãe com o olhar, encontrando nela confirmação silenciosa de que estava no caminho certo. O filhote enfrentou um pequeno desafio quando tentou ultrapassar limites durante uma brincadeira mais intensa. Caramelo interveio com firmeza controlada. Não houve excesso, apenas clareza. O filhote recuou, e o equilíbrio foi mantido. Depois disso, Caramelo se afastou e deitou sozinho por um tempo, reorganizando as emoções. A vitória veio acompanhada de cansaço, mas também de maturidade. O quintal refletia essa fase de transição. Mais espaço livre, menos improvisos. Rosa conseguiu organizar melhor os recursos, reutilizando materiais antigos e mantendo a rotina firme. Cada ferramenta usada estava ali desde o começo. Nada surgia sem preparação. A consistência dava segurança. Em uma tarde de sol suave, Caramelo deitou sob a goiabeira e fechou os olhos. O som distante da rua, o cheiro de café e o vento leve criavam um cenário de calma. Pela primeira vez, ele dormiu profundamente durante o dia, sem acordar a cada ruído. Esse descanso era um sinal claro de avanço. Ao final do 6º mês, o grupo estava diferente. Não havia perfeição, mas havia estabilidade. Caramelo já não vivia apenas reagindo. Ele escolhia, avaliava, confiava. O medo ainda existia, mas agora dividia espaço com a confiança construída ao longo do tempo. A jornada continuava, mas o caminho já não parecia tão ameaçador. O 7º mês trouxe um clima de leveza diferente. O sol ainda era forte durante o dia, mas as manhãs começaram a ter uma brisa agradável que atravessava o quintal. Caramelo acordava mais cedo, mas agora não com a tensão de antes. Ele esticava o corpo, sentia o calor na pelagem e respirava fundo, absorvendo cada aroma do quintal. O espaço já não era apenas um refúgio, mas um território de pertencimento. Rosa sentia o mesmo. Após meses de dedicação intensa, começou a notar mudanças sutis nos cães. Eles pareciam mais confiantes, mais presentes. Caramelo ainda exercia vigilância, mas com menos rigidez. O filhote brincava próximo a ele, imitava os movimentos de alerta, mas de forma controlada. Cada passo dado pelos cães mostrava evolução clara. Rosa observava, sentindo orgulho silencioso. O bairro também mostrava sinais de rotina. As obras haviam diminuído, e as crianças brincavam mais nas calçadas. O som do dia a dia se tornou previsível, um pano de fundo que Caramelo aprendeu a interpretar. Em uma manhã, enquanto o filhote corria atrás de folhas secas, ele ficou parado próximo ao portão, analisando cada movimento. Nada escapava do olhar. Atento, mas o corpo já não tremia. Havia controle. A mãe Caramelo começou a se afastar mais ainda, confiando em Caramelo para proteger o quintal durante pequenos períodos. Ele assumiu a responsabilidade sem resistência. Cada momento sozinho fortalecia a confiança e também mostrava vulnerabilidade. Em certos dias, Caramelo deitava sob a sombra da goiabeira, os olhos semicerrados, pensando nos acontecimentos anteriores, no esforço diário, nas escolhas feitas. O cansaço emocional era real, mas necessário para consolidar o progresso. Rosa decidiu que era hora de levar os cães para pequenas interações fora do quintal. Caminharam pelo bairro em horários de pouco movimento,
conhecendo novas ruas, novos cheiros, sons e texturas do chão. Caramelo se manteve próximo ao filhote, observando cada passo. Quando o filhote se assustava, ele intervinha, mas sem exageros. Cada ação tinha consequência direta e imediata, proteção equilibrada, confiança construída. Uma tarde trouxe uma reviravolta inesperada. Um grupo de cães desconhecidos passou correndo pela rua, latindo alto e correndo em direção ao quintal. Caramelo sentiu o coração disparar. O filhote recuou, assustado. Ele assumiu a frente imediatamente, adotando postura firme, mas controlada. Observou cada movimento, avaliou os riscos e só então permitiu que o grupo passasse sem confronto. Rosa, que acompanhava de perto, percebeu a precisão de cada ação. A situação mostrou o quanto Caramelo havia amadurecido. Helena apareceu novamente, desta vez para apresentar ideias de socialização mais estruturada. Sugeriu pequenas atividades com outros cães do bairro, respeitando sempre os limites individuais. Caramelo observou, atento, e escolheu quando se aproximar. Cada decisão tomada por ele era resultado de meses de observação, cuidado e disciplina. O quintal havia mudado de forma visível. A sombra da goiabeira proporcionava abrigo em diferentes horários do dia, plantas cultivadas em latas e vasos reaproveitados davam frescor e cor, e cada recurso usado estava ali porque já tinha sido apresentado e testado anteriormente. Nada era improviso. Cada escolha refletia a experiência acumulada ao longo de meses de cuidado intenso. O filhote, agora mais confiante, corria e brincava sem medo constante, mas ainda se refugiava em Caramelo quando algo o assustava. Esse vínculo reforçava o papel de Caramelo como líder e guardião, mas também como protetor silencioso. Cada vitória emocional tinha um custo físico e mental. Caramelo descansava mais, mas cada movimento ainda exigia atenção plena. Ao final do 7º mês, o quintal parecia pequeno diante da transformação ocorrida. Caramelo, a mãe Caramelo e o filhote já não eram os mesmos de antes. A segurança, a confiança e a estabilidade haviam se consolidado. O esforço constante havia moldado não apenas o espaço físico, mas os laços invisíveis entre eles. Cada dia representava aprendizado, cada conquista vinha acompanhada de esforço visível, e o futuro começava a parecer menos ameaçador e mais promissor. O 8º mês trouxe um calor suave que se espalhava pelo quintal logo nas primeiras horas da manhã. Caramelo acordou com o sol iluminando seu dorso, o cheiro da terra fresca e das plantas molhadas após a rega da noite anterior. Ele esticou as patas e olhou ao redor, sentindo que cada canto do quintal já fazia parte dele, não mais apenas um espaço de vigilância e medo, mas de lar e pertencimento. O filhote correu até ele, abanando o rabo, e a mãe Caramelo observava à distância, confiante e tranquila. Rosa entrou no quintal com uma expressão de satisfação silenciosa. O progresso dos cães era visível, mas o mais impressionante era a mudança emocional. Caramelo não apenas protegia, ele escolhia estar ali, próximo, em alerta controlado, mas sem o peso da ansiedade constante. Rosa passou a acariciar Caramelo devagar, sentindo o corpo firme e quente dele encostando-se ao dela. O vínculo criado ao longo de meses de esforço e dedicação estava mais sólido do que nunca. Naquele dia, uma visita especial foi planejada. Helena trouxe um grupo de cães e pessoas do bairro para uma atividade de socialização no quintal. Cada um foi apresentado de forma cuidadosa, respeitando limites. Caramelo observava, atento, mas calmo. O filhote, cheio de energia, explorava cada canto, agora sem medo constante, e até interagia com os outros cães sob o olhar vigilante de Caramelo. A mãe Caramelo intercalava momentos de aproximação e de repouso, confiando no instinto e na experiência do filho mais velho. Durante a tarde, algo inesperado aconteceu. Uma criança passou correndo pelo quintal e tropeçou próximo ao filhote. Caramelo se moveu rapidamente, mas não com pânico. Ele empurrou o filhote para longe com cuidado, colocou-se entre a criança e qualquer possível perigo, mas permaneceu firme e controlado. Rosa correu para ajudar, e a situação se resolveu sem estresse. Foi um momento simples, mas que evidenciou o equilíbrio conquistado. Cada ação de Caramelo mostrava maturidade, cuidado e amor, um reflexo direto de tudo que havia aprendido e vivido. O dia passou e o sol começou a se pôr. A luz dourada atravessava a goiabeira, espalhando sombras longas sobre a terra e as plantas. Caramelo deitou-se ao lado do filhote, que repousava cansado das brincadeiras, e a mãe Caramelo se aproximou, completando o círculo. Rosa observava a cena,
emocionada. Cada conquista, cada esforço, cada medo enfrentado havia conduzido àquele momento. O quintal não era mais apenas um espaço físico, mas um símbolo de resiliência, confiança e afeto. Nos dias seguintes, pequenas mudanças continuaram. Caramelo passou a explorar a rua em horários curtos, acompanhado de Rosa, sempre seguro. O filhote aprendeu a respeitar limites e a lidar com desafios menores, e a mãe Caramelo participava ativamente, mas com menos tensão. Cada vitória era gradual, conquistada através do esforço, mas agora com frutos visíveis. O 8º mês se transformou em um marco simbólico. Rosa decidiu registrar momentos do quintal, tirando fotos dos cães brincando, das plantas florescendo, do sol tocando cada canto. Caramelo observava, curioso, e sentia-se parte dessa rotina de celebração. O cheiro do quintal, o som distante do bairro, o toque de Rosa e o calor do sol se combinavam em uma sensação de plenitude que antes parecia impossível. Na última tarde do mês, Rosa sentou-se na calçada e chamou Caramelo, a mãe Caramelo e o filhote. Eles se aproximaram, cada um com seu jeito, e permaneceram ali por longos minutos. O sol baixava lentamente, tingindo tudo de dourado. Caramelo encostou a cabeça na mão de Rosa, o filhote aninhou-se entre eles e a mãe Caramelo fechou os olhos, satisfeita. Era um momento de silêncio absoluto, mas carregado de emoção. O esforço, a paciência, o medo, a alegria e o amor culminavam naquele instante. A história que começou com desespero e insegurança chegava a um final de equilíbrio e felicidade. Caramelo não era mais apenas um cachorro de rua, mas um guardião, um amigo, um protetor que encontrou seu lar, sua família e seu espaço no mundo. O quintal era testemunha de cada passo, cada aprendizado e cada vitória, provando que com dedicação, paciência e amor, até os medos mais profundos podem ser transformados em força e confiança. Fim. Você chegou até aqui? Então comente avançar, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!